Deus, um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem estado conosco, ligado em nossas transmissões, que nesta manhã de sábado, esse tempo frio, que está sobre Juiz de Fora, sobre muitos estados brasileiros, que eu venho em nome de Jesus, com a graça de Deus, pedindo permissão ao Divino Espírito Santo para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aí talvez um lugar onde você está curtindo essa manhã, um lazer, né? Quem sabe aí no Hotel Fazenda. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, abençoar muito a sua casa. E eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que você ore um pouco comigo. Eu quero pedir a Deus graça para ministrar uma palavra e que essa palavra possa abrir os nossos olhos, nosso coração, e que nós possamos ter paz, calma, no nome de Jesus, porque Deus ele é fiel para nos abençoar. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu não sei como está o coração desse homem, desta mulher. Talvez, meu Deus, o coração até mesmo desse jovem, que ontem talvez possa ter desobedecido, ó Deus, um conselho do pai, da mãe, e ao sair, ficar fora de casa hoje pela manhã, o seu coração pesou, está triste, mas, Senhor, enquanto a vida, há, Senhor eterno, oportunidade para o perdão, há oportunidade para mudar, Senhor, a trajetória da nossa vida. Eu quero, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo me conduza, Senhor, até o final dessa transmissão, com sabedoria, com graça, e que o coração de todos aqueles que estão ligados conosco, meu Pai, eles possam se alegrar, que eles possam receber o bálsamo do Senhor. Eu quero, Deus, entregar em Tuas mãos todo o povo católico, espírita, evangélico. Meu Deus, não importa se é um morador que está debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, mas talvez, Senhor, de posse, meu Pai, de um aparelho celular. Talvez até mesmo alguém que saiu para uma festa, embora não está podendo, Pai. Sempre tem alguém que bebe durante a noite, que vai para alguns encontros, meu Pai. E às vezes de manhã está alcoolizado, Senhor, debaixo de uma marquise, perdido num ponto de ônibus. E talvez de posse de um aparelho celular, meu Pai eterno, procurando, Senhor, algo nesta manhã, acabou encontrando, meu Pai, a transmissão, Senhor eterno, desse vídeo, desse humilde pregador. Eu quero pedir, meu Deus, que Teu Espírito Santo use esse vaso e que nós possamos, ó Deus, alcançar os corações mais gelados, ó Pai, do que a própria atmosfera do Brasil. Que o Senhor venha, Senhor eterno, tomar em Tuas mãos, meu Pai, a nossa vida e nos abençoar rico e poderosamente, que nós possamos estar ligados com o Senhor até o fim dessa transmissão em nome de Jesus e depois dela fazer bom uso da Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, eu profetizo que o seu sábado será uma bênção muito grande. Mas preste bem atenção numa coisa. Eu quero falar para você nessa manhã sobre o poder de uma amizade, o poder de um bom relacionamento interpessoal. Eu quero falar para você nessa manhã o poder extraordinário e as consequências das nossas escolhas às vezes. Eu quero pegar como base o livro de 2 capítulo 5, onde fala sobre a cura de Naamã. Eu não quero enfatizar muito a cura de Naamã, mas eu quero ler com você alguns versículos e então nós vamos fazer algumas considerações. O livro de 2 capítulo 5, no versículo de número 13, eu vou pegar o versículo 12 a seguir. Naamã diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. O versículo 17, Naamã está dizendo assim para Eliseu: disse Naamã: seja contudo, deixa a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor,
a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, a teu servo. E Eliseu lhe disse, vai-te em paz. Amém? Preste bem atenção numa coisa. Naamã, o Ciro Naamã, ele era o primeiro-ministro da guerra da Síria, um homem venerado, um homem adorado, mas esse homem tinha um grande problema na sua vida. Depois de grandes vitórias, depois de grandes incursões, ao voltar para a Síria, esse homem que às vezes passava tempos fora de casa, esse homem não podia chegar na sua casa e ter um momento tão tranquilo com a sua esposa. Por mais que os sírios não levavam a questão da lepra tão a sério, Israel levava. Um dia Naamã, numa de suas incursões, ele leva preso uma menina da terra de Israel. E essa menina, observando Naamã, ela disse para a mulher de Naamã, olha, se o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, o profeta o restauraria da sua lepra. Quando a mulher de Naamã conta para ele, todo aquele processo, Naamã pega uma comitiva, diz que o que Naamã levou de dinheiro para dar a Eliseu estava avaliado em 12 milhões de reais, se fosse colocar na ponta da moeda corrente. Tudo que ele levou estava avaliado mais ou menos por aí 12 milhões de reais. A Bíblia diz que Eliseu não saiu nem para fora da sua tenda. Ele mandou Geazi dizer para Naamã, vai-te, mergulha 7 vezes no Jordão e a tua carne será purificada. Só que Naamã, quando chegou na porta da casa de Eliseu, e Naamã estava esperando por ser o primeiro-ministro da guerra, ele não gostou daquela atitude, porque ele achou que o profeta ia chegar e ia se render aos pés dele, que o profeta ia fazer festa, ia dizer que bom ter o senhor aqui, um homem importante, ia colocar as mãos sobre ele, orar, fazer festa, porque estava ali uma grande autoridade. Mas Eliseu, os homens de Deus de verdade, eles não estão aí para poder fazer festa para os ímpios, para os opressores, por causa de dinheiro. Os homens de Deus de verdade, eles estão aí para orar a Deus e pregar o evangelho. Por que nós estamos vendo hoje o evangelho de Cristo tão prostituído? Porque muitas das vezes quando uma pessoa, quando alguns homens de Deus, alguns, não são todos, algumas mulheres de Deus veem um homem rico, com uma grande possibilidade de oferta, a pessoa bajula, quer colocar nos seus altares, quer colocar na primeira cadeira da igreja, e toda hora está falando no nome, é aquela rasgação de seda, como disse, né? E não é isso que Deus quer da gente. Muitos homens acabam perdendo as suas grandes bênçãos. Por quê? Porque se vende por tão pouco. E quantas pessoas ricas estão dentro das igrejas evangélicas que não se convertem? Por quê? Porque elas não ouvem a palavra que deveria de ouvir. Elas não são impulsionadas a fazer o que tem que ser feito. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e quer mandar, às vezes, no pastor da igreja porque ela tem dinheiro? Porque ela é estudada, porque ela não larga o seu orgulho. Então Naamã recebe uma palavra da boca do discípulo, e não era o melhor discípulo de Eliseu. Vamos dizer que Geazi era aquele discípulo que estava numa escala de 1 a 10, ele era o 8º. Vamos colocar assim, ele era o 8º, na escala de 1 a 10. Então, você imagina que Naamã ficou extremamente indignado, porque ele fala com a sua comitiva, a comitiva que estava com Naamã, era os seus melhores, era gente de confiança que andava com ele. Ali estavam conselheiros, ali estavam soldados, ali estavam capitães, ali estavam comandantes com ele, ali estava pessoas da alta patente com ele. E essas pessoas tinham com Naamã não apenas o respeito do homem da guerra, mas eles também tinham respeito, porque eles passavam muito tempo junto. Então, quando Naamã ouviu essa palavra, Eliseu mandou dizer, lava-te no Jordão. Os verdadeiros amigos estavam ouvindo toda aquela situação, e Naamã ficou indignado.
Olha, os melhores rios estão na minha terra. Ele poderia mandar eu lavar num dos rios da Síria e eu seria curado. Por que mergulhar nesse Jordão? Essa água barrenta, lamacenta. Por que mergulhar nesse rio? Ele ficou tão indignado. Amados, quem falou que o profeta Eliseu iria restaurar ele estava na casa dele vivendo como escrava. Imagina se Naamã volta irado para sua terra. O que Naamã iria fazer com aquela menina que já estava escravizada na casa dele? Porque aquela menina, mesmo sendo uma escrava, porque ela estava sob domínio do opressor, o coração dela estava livre. A fé dela continuava no profeta. O processo de Naamã entrar na terra de Israel, levar ela presa, ainda não tinha terminado, porque agora era uma encruzilhada. Ou essa menina iria ser exaltada, exaltar o nome de Deus, ou essa menina correria o risco de ser a pior escrava naquele território. Muita coisa ruim poderia acontecer com ela. Mas, amados, quando Naamã fica indignado, ele quer ir embora, os amigos se manifestam e dizem para ele: meu senhor, se o profeta te tivesse mandado fazer alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Quanto mais, meu senhor, entrar na água do Jordão. Meu senhor, tira a armadura, entra lá. Se o profeta mandou, faça. Meus queridos, a influência dos amigos de verdade é extraordinário. Por isso eu sempre digo, em muitas ministrações na igreja, em muitas ministrações de vídeo você vai ver que eu sempre falo que um verdadeiro amigo, ele pode te impulsionar para a vitória, ou ele pode te impulsionar para a derrota. Quando você pega uma pessoa que, diante das suas decisões, do seu querer, da tua vontade, sempre fala para você: não, desiste, larga a mão disso, desse bobo. Não, é isso mesmo. Ó, você não quer? Não faça. Amados, isso não é amizade. Às vezes a pessoa fala as coisas para poder bajular você, para poder te agradar. Eu falo para você que o verdadeiro amigo, o conselho dele sempre virá na contramão da avenida. Aquilo que você está rejeitando, e que na verdade é o que vai mudar a história de sua vida para melhor, tem muitos amigos, tem muitos supostos amigos, entre aspas, que vai dizer para você: abandona, larga. Ah, deixa de ser bobo. Pessoas incrédulas, pessoas que não têm objetivos na vida, geralmente te dá conselhos para desistir de coisas. Mas aquele que tem, na verdade, uma relação com Deus, que crê, aquele que quer ver a sua mudança, ele fala: tenta. Quem sabe vai dar certo. Olha, pode dar certo. Ainda mais se tiver uma voz de autoridade de um profeta, de um aconselhamento financeiro, alguma coisa nesse porte. Logo, logo, aquele verdadeiro amigo, ele vai se despontar e ele vai falar para você: pode parecer difícil, mas se acontecer vai dar certo. Nossa, nós estamos aqui. Os amigos de Naamã estavam ali. O que aconteceu? Naamã, então, ele deu um jeito de obedecer, de ouvir aquelas vozes. Uma autoridade, um homem que estava acostumado a mandar, era do jeito dele, mas agora ele ouve teus amigos. Por quê? Aqueles homens estavam com ele na maior parte do tempo da sua vida. Então, meus amados irmãos, quando Naamã mergulha no Jordão, ele é purificado. Mas a pergunta que não quer calar para mim, que Deus começou a me incomodar ainda de madrugada acerca dessa situação, é: qual foi o maior milagre que aconteceu na vida de Naamã? Foi a cura? Ou foi a libertação? Amados, eu tenho para mim que o maior milagre na vida de Naamã foi a libertação. Porque nós que lidamos com cura divina na igreja, nós que lidamos com libertações, pessoas aprisionadas nas garras de Satanás, nós sabemos muito bem que muitas das vezes uma pessoa é curada, mas se ela não entregar o coração para Jesus, não tem nada feito. O grande mistério do Evangelho, a grande bênção do Evangelho, é você se entregar para Cristo. Curado ou não, liberto ou não, e Deus, ele é fiel para te abençoar, para fazer a obra completa na sua vida. Então Naamã, quando ele é curado, ele sai das águas, Naamã, ele é liberto do orgulho. Porque as águas do Jordão, embora lamacenta, barrenta,
a lepra de Naamã, a idolatria, o pecado contra o Deus do céu. Porque uma coisa engraçada, tremenda nesse texto que a Bíblia diz que o Senhor, Deus de Israel, deu livramentos a Naamã, vitórias. Usava Naamã onde que ele ia. Naamã já estava separado para Deus. Tem horas que você pergunta por quê que algo está acontecendo na vida daquela pessoa de tal maneira, tal maneira, tal maneira. Você não sabe que Deus já escolheu, já separou aquela pessoa para uma grande obra, para uma grande vitória. Tem horas que a pessoa leva tempo, tem situações que a pessoa leva tempo para acordar, para saber que ela é um projeto de Deus. Mas então você imagina, quando Naamã sai da água, agora Eliseu vai conversar com Naamã. Então, a coisa que acontece é que Naamã abre o coração. E Naamã fala para Eliseu: Eliseu, tudo que está aqui eu trouxe para oferta. Mas Eliseu diz: eu não quero nada. Nada. Hoje são tipos de líderes que o mundo está precisando. Pessoas que não são gananciosas, que acreditam em Deus, que sabem aonde vai colocar a sua mão. Eliseu era ele assim. Então você imagina que Naamã, ele fala para Eliseu: tudo bem, já que o senhor não quer nada disso, me dê uma carga de terras que uma mula pode levar, porque eu quero essa terra de Israel, lá na Síria. Vai ser aonde eu vou dobrar o meu joelho. Vai ser aonde eu vou adorar e vou sacrificar. E eu quero pedir, ó profeta, me perdoa, porque eu sou a maior autoridade junto do rei da Síria. E toda vez que ele entra no santuário para poder adorar, eu sou o seu guarda-costa. Eu tenho que estar do lado dele. E toda vez que ele chega diante da estátua de Rimon, ele encosta a mão dele na minha para mim dobrar os joelhos junto com ele. Perdoa teu servo quando for assim. Eliseu não disse para ele: a partir desse momento, você não vai mais fazer isso, você não vai fazer aquilo mais. Mas Eliseu só disse para ele uma coisa: vai-te em paz. Porque Eliseu sabia de uma coisa: hoje nós ganhamos um grande aliado. O que ele veio trazer para nós não vai se comparar ao que ele fará, ao que ele poderá produzir em livramentos. Não teremos esse inimigo mais no nosso território. Amados, a maior bênção na vida de Naamã não foi a cura da lepra, foi a libertação da sua alma. O Senhor naquele dia ganhou um grande aliado. Quem foi levado escravo para a terra da Síria teve um tratamento diferente. Aquela menina que foi uma missionária que abriu a boca para poder falar de Deus. Amados, a vida daquela menina eu posso falar para você sem medo de errar. Se Deus agora colocasse um cenário aqui, ó, atrás de mim, onde que está esse banho, montasse ali um cenário, ia mostrar como que foi Naamã chegando na casa dele, abraçando aquela menina, falando: agora eu estou purificado. Muito obrigado porque você me deu um dos maiores presentes da vida. Eu fui conhecer um Deus verdadeiro. Agora ele podia abraçar sua esposa. Sabe, enquanto houver lepras na nossa vida, o abraço à nossa família não vai ser abraço caloroso. Enquanto houver lepra na nossa vida, o relacionamento dentro de casa ele vai ser conturbado. Enquanto houver lepra na vida, sua cama será apenas para você dormir. Enquanto houver lepra na vida, nós não vamos poder nos alegrar de verdade. Viveremos sempre com a blindagem. Naamã, quando ele diz a história, existe uma história de Naamã que diz que quando Naamã chegava ou saía para a guerra, ele tinha uma armadura tão extraordinária de linda que o sol batia, refletia. Detalhes cravados naquela armadura deixava bem claro que Naamã não era uma pessoa comum. Ele era um grande homem. Deus protegia ele muitas das vezes em muitos lugares onde que Deus permitia que ele fosse, para dar livramento, porque Deus
ele sempre usou, às vezes, o inimigo para poder oprimir o povo. Lá no passado, você pode notar. Lê Bíblia que você vai ver. Para quê? Para trazer o coração do seu povo novamente para eles. Porque isso fazia o povo de Israel pensar. Mas, querido, enquanto houver lepra, o orgulho não vai sair. Enquanto houver lepra, o medo não vai sair. Enquanto houver lepra, a idolatria não vai sair. Enquanto houver lepra, os ódios não vai sair. Enquanto houver lepra na sua vida, vai achar que você é melhor do que todo mundo. Vai achar que você tem e não tem. Vai achar que você é e não é. Enquanto houver lepra. Nesta manhã de sábado, quem sabe não é um dia propício, porque, amado Juiz de Fora, tá gelado. O clima mudou de quarta para quinta, de quinta para sexta, terrivelmente. Hoje está gelado. E pode ser que nessa manhã o coração de muita gente está mais gelado do que a atmosfera. Pode ser que nessa manhã o coração de muita gente está amargurado, triste. E às vezes não é a tristeza que os outros causou, mas é a tristeza que a própria pessoa está causando. Ela não acorda para isso. Ela não acorda para isso. Sabe o que é isso? São as lepras. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu na vida desse humilde pregador que vos fala. Uma das coisas que eu pedi muito a Deus, eu pedi a Deus, quando eu cheguei na casa de Deus, quando o Senhor me levou para a casa dele, Senhor, me liberta dos ódios, da facilidade de magoar as pessoas. Me liberta das maldições da família. Da família. Eu não sei se você já conseguiu perceber isso. Existem famílias que são muito rancorosas. Eles só amam aqueles que fazem para eles o que lhes agrada. E isso, às vezes, é uma lepra que domina toda a família. Gente com coração duro. Pessoas que, para estar feliz, você tem que estar ali debaixo do sapato deles. Então, eu pedi, eu não era assim. A minha família é uma família sempre muito humilde, sofrida. Mas eu, na minha vida, quando eu cheguei na presença de Deus, eu tinha muitas mazelas na vida. E eu pedi a Deus que Deus fizesse algo na minha vida. No entanto, foi uma transformação de uma semana para outra que mexeu com todo mundo. Dentro de um mês, Deus fez uma obra na vida do Isaías. Fez uma obra que eu para mim não era uma novidade. Não era uma novidade por quê? Porque até os 7 anos de idade eu ouvi da minha avó quem eu seria, como seria a minha chegada na igreja, até mesmo como seria a igreja, o tempo dessa igreja, que seria uma igreja nova. Eu tinha 7 anos de idade quando eu ouvi da minha avó as últimas instruções. Você foi separado para Deus. Mas eu passei um tempo da minha vida bebendo, fazendo muita coisa errada. Até o dia que o Senhor me resgatou. E o dia que Ele me resgatou, meus amados, foi chegar na igreja numa quinta-feira alcoólatra. E na sexta-feira, sábado, já era uma pessoa bem diferente. Uma coisa que eu aprendi com a palavra de Deus, que quem verdadeiramente é transformado por Deus, as lepras da vaidade, as lepras do orgulho, as lepras do eu, as lepras de você tem que estar aos meus pés, vai embora. Eu sou uma pessoa que eu amo abraçar o povo na minha igreja, fora da minha igreja, sabe? Eu sou bem conhecido entre muitas pessoas pelo carisma que eu tenho. Ninguém me vê com cara feia no bairro, dentro de um ônibus. Eu estou sempre acessível a conversar com todo mundo. Me preocupo com as pessoas na igreja. Isso não é obra, isso não é dom meu. Não. Não é porque eu criei um sistema. Não. Deus implantou em mim. Porque nós sabemos que o homem em si é mau. A Bíblia fala sobre isso.
O homem, ele é inclinado à maldade. O que faz a obra na nossa vida é a permissão da graça de Deus penetrar em nós, entrar em nós, habitar em nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, a gente vai ser uma pessoa diferente. Mas eu tenho para mim que teve aqui coisa que aconteceu nesse fato. E eu gostaria que você que está me ouvindo essa manhã, tiver um tempo, você que está de folga, que você lesse o capítulo 5. Porque no capítulo 5 tem tanta coisa. O que Deus falou comigo nessa madrugada, eu nunca ministrei essa palavra dessa forma. Eu nunca vi. E o Senhor me abriu essa cortina hoje porque ela é necessária para essa manhã de sábado. Amados, as lepras, elas não deixam com que o seu cheiro, com que a sua visão, com que a sua emoção, com o valor, ele seja excelente no ambiente onde que você está. Por isso que muitas pessoas se sentem mal. Eu não estou afim de estar dentro da minha casa. É o pior lugar que tem. Eu costumo falar em tom de brincadeira. Vai morar debaixo de uma marquise. Vai morar debaixo de uma ponte. Quando as águas começam a subir e os ratos e baratas começam a brigar por causa de espaço, e você não sabe que a qualquer momento aquele calorzinho que está lá debaixo, ele vai ser trocado por uma inundação e você vai perder o seu lugar. Sabe, tem muita gente que não entende que o mal que não deixa ele viver bem dentro de uma casa, com a família que constituiu, é uma lepra, é um demônio que ronda a vida da pessoa. As pessoas precisam se libertar. Amizades, quantas pessoas me ouvem nesse momento, vai estar de porta essa mensagem, e tem tido na sua vida os piores amigos. Pessoas que você acha que é amigo só porque te leva para o lado errado, só porque conversa as coisas imorais com você. Sempre que você não quer algo que é de Deus na sua vida, essa pessoa manda você desistir, você desiste. Porque é fácil você desistir. Porque é fácil você simplesmente, não vou, não quero. Por que tem tanta gente que está andando em círculo a vida, anos dentro da igreja? Porque dentro da igreja você tem dificuldade para ter amigos. Mas do lado de fora você tem muitos ímpios que são seus amigos. E essas pessoas sempre estão dispostas a falar para você: ah, deixa de ser bobo, o pastor mandou você fazer isso, vou fazer para quê? Deixa de ser bobo, isso aí é coisa de pastor, coisa de religião, esses homens doidos. E aí você desiste. E você, quando desiste de um propósito de Deus, você está impedindo Deus de agir na sua vida. Então quero falar para você hoje que uma das coisas que Deus mais me tocou aqui, sabe? Mais do que a libertação da minha cachaça, das minhas explosões emocionais, das minhas depressões, dos meus ódios, sabe? De doenças, dor de cabeça que eu sentia constante, né? Peso no corpo. Queridos, eu tinha uma dor de cabeça que me prendia numa cama sem eu conseguir abrir os olhos durante 7 dias, mais ou menos. Eu ficava prostrado dentro da cama. Depois que eu cheguei na presença de Deus, o Senhor me levou, nunca mais. Eram demônios. Demônios que cegam. Demônios que não deixam você ver. Eu me lembro que eu fui para a igreja numa quinta-feira. No sábado, as pessoas das quais eu bebia com elas chegaram na minha porta. Israel, vamos fazer um churrasquinho hoje e tal. Tô pensando em comprar aí uma gelada. Eu falei, não. Não quero beber mais. Agora eu quero uma vida nova com Deus. E o homem que eles ouviam blasfemar contra Deus, xingar pastores, agora está querendo ser um pastor. Agora colocou no coração, não, eu seria um pastor, seria um pregador do evangelho. Me lembro que as pessoas que me chamavam para beber eram desviados da igreja. Eram pessoas que andaram com Deus durante muitos anos e desviaram. Chegaram a ser diáconos, obreiros da igreja. E o que me chama mais a atenção, que para honra e glória, eu consegui, em nome de Jesus, ser um exemplo para essas pessoas voltarem para a presença de Deus. E hoje estão na presença de Deus. Então você imagina que Deus, quando trabalha na vida da gente, ele arranca as lepras.
Um mês depois, eles falavam para mim: você vai continuar nesse negócio de crente? Ah, sai fora disso. Cara, você era tão bacana com a gente, agora você quase não conversa mais. Eu falava: porque agora minha vida é outra, mudou. Eu estou aqui pra gente conversar. Mas se vocês quiserem conversar agora, vamos falar de Deus. Cachaça na minha casa não tem mais. E outra coisa, estou batizando. Um mês na igreja, eu entreguei minha vida para Jesus nas águas, com um propósito no coração de ser um obreiro na casa do Senhor, querendo ser um obreiro. Sofri por isso. 40 dias depois, eu estava sendo levantado um obreiro na casa de Deus. E posteriormente, fui caminhando, caminhando. Bem cedo, fui levantado pastor. E levantado pastor por obras. Por obras. Sou apaixonado pela obra de Deus. E mais que eu vou te falar, quando eu começo a sentir que a minha pele começa a cheirar mal, ficar pegajosa, por causa de manias, sentimentos que todos nós passamos, eu vou pro joelho e falo para Deus: Senhor, o Jordão um dia levou todas as minhas lepras. Eu não aceito ela mais na minha vida. Não permita que as lepras do passado volte. E mais, melhor do que o emprego que Deus vai te dar, melhor do que o dinheiro que Ele vai te dar, o carro que Ele vai te dar, a namorada, o casamento que Ele vai te dar, a roupa que Ele vai te dar, a casa, é a libertação. Uma pessoa liberta, ela não é prisioneira de Satanás. Uma pessoa liberta, ela não é prisioneira dos seus sentimentos, das suas manias. Não, ela é bênção. Então você imagina o primeiro-ministro da guerra voltando para a Síria, e agora Jeová tem um grande aliado a favor do seu povo. O dia que você que está me ouvindo passar a pregar para esse patrão, aproveita as brechas, pum, lança a palavra. Deus sempre vai preparar para você o momento de você ministrar uma palavra para essa pessoa. O dia que você passar a pregar para esse grande empresário, que vomita na tua cara tanta coisa e você fica calado, o dia que você começar a denunciar o pecado, as lepras de falar, você tem que se lavar nas águas da purificação. Você tem que se lavar no sangue de Jesus. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. O Senhor não levantou você para ser mais um no meio da multidão. Olha, aquela menina que está na casa de Naamã, ela pregou para a primeira dama, para a mulher do primeiro-ministro da guerra. E aquela mulher falou para o marido foi lá na terra de Israel e voltou curado. Não há limitações. Não há limitações. Eu fico olhando muita gente bajulando, falando só palavras bonitinhas. Eu costumo dizer que os homens de Deus desse Brasil precisam de orar pelo nosso presidente. Porque o nosso presidente está sendo... se você me perguntar que partido o senhor é, eu falo: o meu partido é do JC. Que partido é esse, pastor Isaías? Jesus Cristo. Eu estou no partido de Cristo. Amém? É ali, eu sou um dos cabeças. Sou cabo eleitoral. Mas eu quero dizer para você que os pastores do Brasil precisam não de trabalhar como oportunista, mas precisam de orar pelo presidente dessa nação. E aquele que tem uma oportunidade de estar com ele pessoalmente, deveria de pregar a palavra de Deus para ele, como ela precisa ser pregada. Amém? Quero falar para você nessa manhã, não importa se você é rico, se você é um doutor na palavra, se você é PhD, importa que Deus levantou você. Você pode trabalhar limpando o chão de uma casa, talvez até mesmo limpando o chiqueiro, mas se Deus te levantou é para você ministrar a palavra de Deus e pregar. Porque aqueles que talvez tenham tanto dinheiro são tão pobres e precisam de receber a riqueza que sai dos nossos lábios. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero fazer uma oração para você e pedir a Deus que te abençoe rica e poderosamente. Amém? E gostaria de pedir a você de coração, hoje sábado, leia 2 Reis 5. E às 15h30 nós estaremos juntos com mais uma palavra revelada da parte de Deus. Vamos orar ao Senhor? Amém. Grande Deus, soberano Pai, eu venho, Senhor, nesse momento orar por tantos homens e mulheres de Deus
por tantas pessoas, meu Pai, que precisa tanto de um milagre, de uma bênção. Meu Deus, eu quero pedir, meu Deus, nesse momento, pela vida dos empresários que trabalham no ramo de alimentação. Ah, Senhor eterno, os trabalhadores também do transporte urbano da cidade de Juiz de Fora, que estão, meu Pai, passando pelos maiores apertos, perdendo direitos, Pai, que foi conquistados há tanto tempo atrás. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor abençoa, meu Pai, esse dono de restaurante, esse dono de lanchonete, essa pessoa que vende, meu Pai, salgados, doces na rua, essa pessoa que trabalha, meu Pai, como camelôs, meu Deus, que vende objetos na rua. Eu quero pedir, meu Deus, por esse pai de família, essa mãe, que não sabe mais aonde bater e não sabe nem se vale a pena bater numa porta. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Eu quero pedir, Deus, que nessa manhã, aquela pessoa que está esperando por uma resposta, meu Pai, uma resposta de Deus, de um trabalho, de uma solução financeira, que o Senhor possa entregar essa bênção para essa pessoa. Meu Deus, hoje o dia está tão ruim para as pessoas saírem de casa, mas eu quero pedir, Deus, surpreenda esse dono de restaurante que abriu seu restaurante tão cedo. A incerteza, meu Deus, por causa, Senhor, das restrições, meu Pai, que são colocadas, meu Pai eterno, distanciamento, Senhor, nesses locais, Senhor eterno, públicos. Ó Deus, essa pessoa, meu Pai, que tem aberto seu comércio, as pessoas não têm evitado entrar, porque é muito difícil para uma pessoa entrar dentro de uma loja e não poder ali manusear os produtos, mas aquilo que ele quer a pessoa leva na porta, entrega na sua mão, ele vende. Senhor, os comerciantes do Brasil estão sofrendo demais. Quando nós pegamos os países do primeiro mundo, meu Pai, mesmo, Senhor eterno, tendo aumento de casos, meu Pai, da Covid-19, depois, Senhor, da primeira onda que passou, eles estão trabalhando, eles estão produzindo, eles estão caminhando, nós estamos vendo o Brasil bagunçado demais. Meu Deus, toma essa nação nas tuas mãos. Toma as rédeas dessa nação. Tem pais de família precisando trabalhar. Para sustentar a sua família, as contas não deixam de chegar. A gasolina está aumentando, o gás aumentando, o diesel. Eu quero pedir, meu Deus, por este profissional que trabalha com cargas nas grandes estradas, meu Pai, esses que transportam, meu Pai eterno, o crescimento, o progresso do país, meu Pai. Eu quero pedir, Senhor, por essas pessoas que muitas das vezes, meu Deus, está trabalhando, Senhor, de manhã para comer à noite. Eu quero pedir, ó Deus, até por aquele que tem batido nas portas, ó Deus, para pedir uma cesta básica. Meu Deus, o Senhor entra com providência divina, abençoa poderosamente. Eu quero desejar, ó Deus, um sábado de paz, de milagres. Se alguém que está me ouvindo acordou hoje enfermo, meu Pai, que o Senhor venha curar as suas enfermidades em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Nessa manhã, eu profetizo em nome de Jesus, meu Pai, milagres, cura divina na vida desse homem e dessa mulher. E que a paz do Senhor esteja em seu coração, hoje e para todo sempre. Filhos de Deus, o pastor Isaías vai ficando por aqui, com mais uma palavra abençoada. E se Jesus não voltar até às 15h30, às 15h30 estaremos de volta com mais uma palavra de Deus revelada para nossa breve meditação. Fica com Deus, um bom dia, um bom final de semana, com a graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém. Fica com Deus.